Muito bom dia, presidente, demais que nos acompanham aí pela TV Câmara, demais redes sociais. Hoje venho falar no meu grande expediente um pouquinho sobre o trabalho que foi feito nesses últimos dias e também um pouquinho dos obstáculos, as dificuldades que a saúde de Caxias também vem sofrendo, a população. Uma parte, momento oportuno, vereador. Uma parte, vereador. E que, de fato, um trabalho em equipe, uma força-tarefa envolvendo aí o prefeito Adiló, o secretário Rafael Bueno e alguns vereadores, principalmente aqui da base, e mesmo aqueles que não são da base, que de alguma forma ou de outra também, naquela forma de cobrança, para que de fato houvesse uma maior agilidade, mas de fato teve e reuniões nessa última segunda-feira e as UPA voltaram aí a funcionar com o seu atendimento à normalidade principal. Minha assessora vai exibir aí um vídeo. Estamos aqui na UPA Zona Norte, juntamente aqui com a equipe da Ideias, que é a Fernanda, o Luan. Um momento muito gratificante para a nossa população, pois voltou a funcionar o equipamento de raio-x. Fernanda, fala um pouquinho dessa conquista nobre aí que deu grande movimentação e especulação no nosso município. Nós estamos muito felizes que eles conseguiram arrumar. Nós puder aumentar o som aí, por gentileza. A maioria dos exames, a gente está muito feliz de ter voltado e poder atender a população. Por gentileza, Luan. Vereador, uma coisa que a gente pode deixar claro também é que já junto com o técnico que veio ontem da própria fabricante, foi identificado que o ideal seria fazer a compra de uma segunda peça, que é um tubo. É uma peça mais específica que pode demorar um pouco para chegar. A gente já se adiantou e já fez o orçamento para fazer o encaminhamento da solicitação dessa peça, para que, caso venha a falhar novamente, a gente já tenha a peça em mão e não fique esse tempo todo parado. Eu tenho que agradecer essa força-tarefa junto do Executivo, juntamente do nosso grande secretário, Rafael Bueno, secretário da Saúde, enfim, de todos os vereadores, principalmente aqueles que trabalharam e cobraram no lado positivo e construtivo, não no lado somente de criticar. Saúde é um dos principais pilares da sociedade. Eu, enquanto vereador, Juliano Valim, sou um grande defensor dessa causa. Ninguém ficou sem exame e ninguém vai ficar sem fazer exame, pois os equipamentos estão em pleno funcionamento. Então, aí, essa pauta aí, que também é de grande relevância, porque não adianta você ir consultar e se não tem o exame para que, de fato, você faça com maior agilidade. E, de fato, as pessoas tinham que estar sendo deslocadas através do SAMU até a parte central para que os exames fossem realizados. Mas ressaltando e frisando que ninguém ficou sem exames. Mas, na conversa que a gente obteve lá na UPA, inclusive já foi feito o encaminhamento para a compra vereador. De mais uma peça, para que, de fato, se porventura vinha danificá-la a existente, não aconteça esse transtorno que aconteceu de a UPA ficar parada lá no setor desse exame específico de raio-x, porque esse exame ele proporciona a descoberta de diversos problemas de saúde que o paciente vem a ocorrer. Principalmente agora, nesse período de inverno, esse equipamento de raio-x é de extrema relevância e importância nesse setor. Então, parabéns ao secretário Rafael Bueno, o qual liguei várias vezes, conversando, e ele não mediu esforços com a sua equipe, muito eficiente lá do setor da secretaria, e também aí com o prefeito Adiló, enfim, todos aqui que se envolveram nessa pauta aí, e de fato o equipamento está funcionando. Mais um vídeo aí, por gentileza. Estou aqui na UPA Zona Norte, para comunicar à população caxiense que hoje à tarde, após reunião aí com o secretário da Saúde, Rafael Bueno, juntamente com o prefeito Adiló, aqui de Caxias do Sul, juntamente com o presidente do Sindicato dos Médicos, entre outras lideranças, e claro, todo o apoio e suporte deste vereador Juliano Valim, entre outros vereadores da base, do qual se fizeram parte para que acontecesse o encerramento o mais breve possível. Então, as UPAs estão funcionando normalmente, que a população seja atendida da melhor forma possível. Precisou, conta com esse amigo, com esse vereador Juliano Valim, sempre à disposição da população caxiense. Um forte abraço e, claro, fiquem todos com Deus. Então, pessoal, esse vídeo aí mostra um pouquinho do reflexo que aconteceu nesses últimos dias,
mas temos que enaltecer, né, a reunião que aconteceu na segunda-feira e que, de fato, que esperamos que não volte a se repetir e que, de fato, as punições sejam realizadas através dessa empresa que muitos eram a favor da privatização e provou-se que nem sempre ela funciona, ela dá certo e, de fato, tem causado alguns transtornos aí no nosso município. O Executivo vem aí cobrando, vem fazendo as notificações, mas esperamos que o mais breve possível, que é o que boa parte da população caxiense deseja, é que, de fato, esse contrato seja... que ocorra a rescisão do mesmo e que, de fato, uma empresa caxiense, que nem, por exemplo, aqui temos a Universidade de Caxias do Sul, que é exemplar, que hoje administra aí o próprio Hospital Geral, que, de fato, haja a possibilidade que ela venha usufruir desse benefício, que é também fazer uso e administrar as duas UPA, tanto Central como a Zona Norte. Então, vamos trabalhar juntos. Acho que tem a Comissão da Saúde aqui, que é administrada também pelo nosso vereador e colega, a Estela, a vereadora, mas também aqui tem o nosso vereador Lucas, que também faz frente. Então, vamos trabalhar em equipe para que, de fato, as coisas venham a acontecer, sair do papel e se tornar realidade. O seu à parte, vereadora Andressa. Vereador Juliano, parabéns pelo tema. Sei da preocupação do senhor em relação à saúde da nossa cidade. Na segunda-feira, estive presente na UPA, encontrei o vereador Lucas, inclusive. Fui lá com algumas lideranças comunitárias que se mobilizaram para verificar como é que estava acontecendo o atendimento, bem na hora que foi comunicada o fim da paralisação dos profissionais, mas é importante dizer, vereador Juliano, que todo mês tem acontecido isso e a prefeitura repassa o dinheiro para o IDEAS. E a gente pôde perceber lá na UPA Central o caos que se encontravam, tinham pessoas esperando há 8 dias, leito, 10 dias, né, o que também vem ao encontro da nossa pauta pelo Hospital Público Municipal. Mas essa situação das UPAs não dá mais para a gente tolerar, então já passou do tempo do município rescindir o contrato com o IDEAS. É importante que a gente continue cobrando e valorize o serviço público para que atenda as pessoas, porque no fim as pessoas são as mais prejudicadas. Obrigado pela parte. Eu também observei, vereadora, a sua mobilização e eu levo para o lado positivo, porque no momento que você está lá enganjado e fazendo à frente, é sempre na tentativa de cobrar que, de fato, a nossa saúde seja cada dia mais próxima, né, e verdadeira e quem ganha é a população. Sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Juliano Valim. Parabéns pelo seu trabalho. O senhor que atua em vários bairros aí da cidade com seu projeto, né, de cuidar das pessoas que precisam. E está diretamente relacionado aos problemas da saúde. Quanto mais gente doente, mais gente vai demandar aí o seu apoio. Vereador Juliano, eu quero lhe dizer que eu entendo que a situação não está resolvida, é muito complexa ainda. Nesse momento, exatamente nesse momento, a informação que eu recebi é de que está faltando lençóis. Não tem lençóis limpos numa das UPAs. Isso demonstra o problema. Nós não recebemos uma informação oficial ainda da gestão municipal, e acho que esse é um problema que o senhor leve à base do governo. A Câmara de Vereadores, quando ela não é respeitada, e quando a Câmara ou a população não recebe as informações de forma nítida, ela critica os vereadores da oposição, porque nós somos demandados. Então, nós precisamos de respostas sobre a solução das UPAs. Pergunto, nós teremos uma solução de urgência? Uma empresa assumirá só na interrupção do contrato, se é que isso vai acontecer? E mais para concluir, vereador Juliano, enquanto a atenção básica não for prioridade e nós não resolvermos o problema com os hospitais, nós vamos ficar na mão das UPAs. E ainda que nós temos as UPAs, já que na atenção básica segue faltando médico, tem demora para consulta, para exame, para procedimento. Então, assim, é triste ver o que está acontecendo e, por fim, há uma insegurança e uma dúvida muito grande em relação aos profissionais. Sejam os médicos que não receberam, os médicos não receberam sequer o comprovante do que eles receberam para o imposto de renda. É disso que nós estamos falando. Então, parabéns pela sua atuação, mas nós seguimos vigilantes e fiscalizando essa atenção gravíssima no nosso município. Muito obrigado. Agradeço vossas considerações, vereadora Daiane.
Vereador Juliano Valim, parabéns pelo tema trazido. Acredito que saúde é prioridade e deva ser sim, né? Porque atinge todas as pessoas do nosso município e eu sei da sua preocupação com isso, mas a gente tem que, querendo ou não, fazer a crítica da situação, porque segunda-feira, em pleno ponto facultativo, UBSs fechadas, né? E a questão das UPAs sem o atendimento. Então, a prefeitura deveria, sim, ter pensado nisso antes, uma semana antes, e ter avaliado o que poderia acontecer na nossa cidade, tanto no ponto facultativo quanto no feriado mesmo, para realmente termos atendimento pleno na questão da saúde, sem falar de todos os problemas nas UBSs, muitas vezes de falta de médico e tudo mais. Mas deveria sim ter pensado um plano B, já que as UPAs já estavam em greve há 4 dias. Então, teria, né, que ter se pensado isso e ter feito esse movimento antes. Que bom que foi feito. Parabéns às lideranças comunitárias que fizeram a manifestação e todas as pessoas que se mobilizaram, imprensa e tudo mais, para que tivesse acontecido isso. Parabéns, né, à administração por ter sentado e ter resolvido, mas poderia ter pensado um pouquinho antes sobre isso. Obrigada. Agradeço, vereadora. Vereador João Wes. Seu tempo, vereador. Essa declaração de líder. Segue em declaração de líder a bancada do PSD. Obrigado, vereador Valim, mas é importante essas informações que o senhor traz, até porque nos últimos dias tem se visto algumas questões da paralisação na última semana dos médicos, né? E o prefeito Adiló, enquanto muitos descansavam no feriadão, né? Trabalhou literalmente todo o feriadão juntamente com os técnicos da Secretaria de Saúde a fim de buscar, né, o pagamento. Na própria segunda-feira teve uma reunião com o Marlonei, que é o presidente, com representantes também. Isso demonstra o compromisso do prefeito Adiló, a sensibilidade e, acima de tudo, a questão de tentar resolver essas situações postas, que não é de hoje, já se vem de bastante tempo, mas tenho certeza, até conversando com o prefeito Adiló ontem no feriado, que também se encontrava na prefeitura despachando, verificando situações, né, que logo ali na frente vai se ter uma solução que se resolva de fato este problema e que a categoria também dos médicos não sofram mais, né, porque trabalham, né, desenvolvem suas atividades, mas nada mais justo que receber o seu salário, sua remuneração em dia, que a prefeitura repassa mensalmente de forma correta nos prazos estabelecidos e a instituição que está à frente acaba não repassando aos seus colaboradores. No mais, lhe parabenizar pelo assunto. E é importante, no momento que a gente vê muitos vereadores da oposição achando problema em tudo, né, o senhor nos traz, né, informações importantes do governo, né, como que foi anteriormente a votação também da questão da Polícia Rodoviária Federal. Então vamos começar a olhar a parte positiva também do governo e a parte positiva da cidade e o trabalho que o prefeito Adiló vem desenvolvendo, que esse sim tem muita vontade de trabalhar. A pessoa que fala, vereador Valim, que o prefeito Adiló não tem vontade de trabalhar e não trabalha, isso é uma grande mentira, porque a gente sabe da dedicação dele e do esforço que ele faz diariamente. Obrigado. Agradeço, vereador Wes. De fato, o prefeito Adiló está fazendo grandes esforços. A gente sabe que é uma situação extremamente delicada. Essa empresa Ideias aí está fazendo péssimas atitudes e quem, de fato, ninguém vai trabalhar sem salário, né? Ninguém vai trabalhar só no amor e no carinho. Precisa, né, que seu salário esteja em dia, mas a prefeitura está cobrando, está fazendo a sua parte e esperamos que em breve aí possamos ter notícias positivas e, quem sabe, a rescisão de contrato dessa empresa que outra possa assumir. Sua parte, vereador Fiuza. Obrigado, vereador Juliano Valim. Isso são apenas alguns desafios que o governo Adiló está atravessando, tentando de todas as formas tentar evidenciar não apenas a população que sofre na ponta esta questão da saúde, vereador João, mas com todos os esforços para tentar sanar esta questão de saúde pública, que não é apenas em Caxias do Sul, é em todo o Brasil, e a nossa cidade, infelizmente, não seria diferente. Mas o que eu queria pontuar aqui, que o vereador Lucas Carinhato pontuou muito bem, nós trabalharmos a atenção básica e por isso está sendo feito todos os esforços para que o projeto de lei possa chegar a esta casa, aportar esta casa, para que a gente possa ter financiamento, recursos para investimento, não apenas na área da saúde, mas também em algumas áreas
de assistência social para que a gente possa fazer a diminuição desta demanda, vereador Juliano Valim. Nós precisamos compreender que o teto hoje econômico está numa situação muito complexa, mas nós precisamos achar alternativas para fazer com que a população seja, de fato, atendida da melhor forma possível. Parabéns pelo tema. Obrigado. Agradeço, vereador Fiuza. É uma corrente do bem, né? Acho que saúde é algo que todos nós que estamos aqui como representantes do povo, a gente defende essa pauta. E pode ter certeza, prefeito Ediló, que estamos juntos na caminhada. Nosso chefe da Casa Civil, o Dornelles, o secretário Rafael Bueno, toda a sua equipe lá da Secretaria da Saúde, a gente sabe que é uma secretaria que demanda muito e os desafios são diversos, mas os obstáculos foram feitos para serem superados e nós estamos juntos e vamos lutar até o fim e que Caxias do Sul possa em breve ter uma saúde que atenda às expectativas da população da melhor forma possível. Meu muito obrigado, presidente. Mas, antes de encerrar, quero dar os parabéns ao nosso visitante, o Alemão do Cavaco, um dos maiores músicos aí, nível nacional, aí, que convido a seguir as redes sociais do mesmo, participações aí com grandes estrelas aí em nível nacional, Ronaldinho Gaúcho, enfim, Ronaldo Fenômeno, entre outros aí, que inclusive estão na seleção brasileira. Grande músico, bem-vindo sempre à Casa do Povo, à Câmara de Vereadores. A parte aqui do nosso vereador Pedro Rodrigues. Obrigado pela gentileza, colega vereador Juliano. Muito importante esse tema que o senhor traz aqui, porque assim como os demais colegas, né, a gente é muito demandado em torno dessas questões de saúde, muitas pessoas perguntando, vereador, me perguntaram qual é que é a real situação. A prefeitura, de fato, não está pagando os funcionários e os médicos. O prefeito fala que está em dia, que tem feito os pagamentos, eles dizem que não recebe. O pessoal não consegue ter esse entendimento que a prefeitura tem um contrato, né, tem uma empresa terceirizada, nem todos consegue ter esse entendimento e acha que simplesmente é o município que está atrasando e faltando com o seu compromisso. Então, acho muito importante que o senhor traga essas informações aqui a público, que a gente consiga repassar. Toda hora, agora mesmo, estava vendo aqui no meu celular uma demanda da área da saúde, a qual eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Jeremias Nogueira, ele que está há meses já com dificuldade, com problema de saúde, teve internado na UTI, teve entubado e agora está saindo, né, está se livrando dessa sonda aí. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê, restaure a tua saúde por completo, meu irmão. E eu estarei indo atrás dessa demanda, dessa solicitação que o senhor acaba de me fazer aqui. Seria isso. Muito obrigado, vereador Juliano. Vereador Pedro, obrigado pelas suas considerações. É isso aí, nós somos aí representantes da população, então você que está nos acompanhando, precisou de alguma demanda, tanto da área da saúde, qualquer outra, entre em contato, somos 23 vereadores, estamos aqui para representá-los da melhor forma possível. Forte abraço, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador